Bom, muita gente me pergunta sobre a Bíblia Peshitta, né? E no Brasil existem duas Bíblias Peshitas. Eu quero falar um pouco delas com vocês e indicar outras traduções para quem está curioso com novas traduções. Eu vou falar um pouco sobre a Peshitta, eu quero indicar algumas traduções para vocês que têm curiosidade, né? E é bom ter curiosidade, é bom estudar mesmo, é bom pesquisar mesmo, tá bom? Eu vou mostrar as Bíblias Peshitas que eu tenho aqui, ó. Eu ganhei essa Bíblia Peshitta do rapaz que representa ela no Brasil, né? É uma Bíblia Peshitta bem particular. E aqui só tem o Novo Testamento, os Evangelhos e aramaicos de Yeshua. E é uma Bíblia bilíngue, tá? Do aramaico para o português. Já vou falar para vocês sobre elas, tá? E eu ganhei também a Bíblia Peshitta da BV Books. Tá? Eu ganhei, na verdade, essa aqui eu comprei, né? A que eu ganhei eu doei. Eu fiz um sorteio e doei. Então, essa aqui é a Peshitta da BV Books e eu tenho aquela ali da editora Fonte Editorial. E o que acontece? Muita gente tem curiosidade dela porque acredita que a Peshitta traz ou restaura um pouco mais da originalidade do texto bíblico, né? Então tem sempre aquela questão, né? A Peshitta ela vem do aramaico, é uma tradução direta do aramaico, então por isso ela é mais fiel aos originais. Mas isso no fundo, é uma grande ilusão. Infelizmente, é uma grande ilusão. E antes de falar por que é uma grande ilusão, eu vou convidar você a ser inscrito no canal, a curtir o vídeo. E, cara, imagina se você pega a Bíblia, abre ela, lê e consegue explicar o texto bíblico para todo mundo. Imagina que você consegue fazer isso com qualquer tradução da Bíblia. É isso que eu proponho no livro Texto e Contexto. Isso mesmo, eu tenho um livro escrito sobre leitura e interpretação da Bíblia. Você pode comprar ele em mídia física ou PDF, tá? O link está aqui nesse QR Code e na descrição do vídeo. E a ideia central do livro é capacitar qualquer pessoa a ler, interpretar e ensinar a Bíblia Sagrada, uma coisa que a gente precisa muito. Por isso que eu estou falando agora aqui, aproveitando essa chamada aqui da Peshitta. Então, ó, depois do vídeo, acessa o QR Code aqui do lado ou vai na descrição, clica e conheça o livro Texto e Contexto. Pode baixar em PDF ou comprar o livro físico, tá? O link está na descrição aqui e no QR Code. Vamos falar da Peshitta agora, ó. Eu tenho aqui duas Peshittas, eu falei. A Peshitta da BV Books ficou idêntica a uma Bíblia padrão. É muito bonita, por sinal. Eu sempre falo pro pessoal da BV Books que é assim que eles têm que fazer Bíblia, ó. Esse é o formato que você espera quando compra uma Bíblia, né? Uma Bíblia com uma letra gostosa de ler, cores dentro dela, né? Você tem aqui os números vermelhos, tem aqui embaixo as referências bíblicas também, ó. Esse é o formato delicioso para ler uma Bíblia. A abertura dela é ótima, ó. Entende? Eu só não entendo por que a BV Books não coloca isso na Bíblia King James, né? Eles fazem a King James de qualquer jeito e a Peshitta fizeram perfeita, né? Trazendo aí as palavras de Deus, se não me engano, em vermelho, né? Deixa eu ver. Não, só no Novo Testamento, as palavras de Jesus em vermelho. Cara, que legal. Então essa da BV Books é um material mais profissional, tá muito bonito, muito bem feito. E a Peshitta que eu falei para vocês, que se o autor dessa tradução aqui, ela é um papel mais grosseiro, né? É uma publicação meio independente, você já entende que vai ser mais grosseiro, mas de qualquer forma, ele traz aqui os pergaminhos aramaicos, né? Aqui na lateral e aqui a tradução deles, e traz algumas notas também. O que eu achei interessante nessas notas é que elas consideram, às vezes, o texto recebido como o melhor texto. Eles debatem contra o liberalismo teológico. Então, isso que eu achei legal nessa tradução, tá? A Peshitta da BV Books não traz essas notas assim. Ela vai trazer aqui no final um dicionário, alguma comparação entre o tradicional e o texto tradicional e a Peshitta, que é interessante também, né? E, cara, abrir a Peshitta e ler é uma experiência interessante, mas a gente tem que falar sobre algumas questões que são importantes para que você não considere a Peshitta como a Bíblia principal. A Peshitta não pode ser sua Bíblia principal, não pode substituir ainda traduções tradicionais como King James Version, a King James da BV Books, né? Ou as Almeidas. Não, ela ainda não pode e talvez ela nunca consiga chegar nesse patamar porque não é essa a intenção dos autores. A Bíblia Peshitta, ela tem um sério problema que ela é uma tradução
no Novo Testamento é uma tradução do aramaico, mas que veio do grego, né? Então veja bem, a Peshitta não é mais próxima do original, como muita gente pensa. Ela é uma tradução da tradução da tradução. Isso mesmo. O texto do Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, tá? Não existe Novo Testamento escrito pelos apóstolos em outro idioma, só grego mesmo. E por que fizeram isso? Me perguntaram, né? Fizeram em grego, pessoal, porque o mundo estava falando grego. Então, para alcançar mais pessoas, foi necessário escrever em grego, tá? Então, a Peshitta original, ela foi traduzida do grego para o aramaico, como eles falam aqui. Deixa eu ver se está falando. Para o aramaico, tá? E aí, quando vem para o português, você pega uma tradução do grego para o aramaico para o português. 3 traduções, né? E o Antigo Testamento, ele também é uma tradução que veio de outra tradução. É uma tradução do hebraico que foi para o siríaco e aí depois vem para o português, entende? Então o grande problema é que é uma tradução de outra tradução. Então não é exatamente mais fiel aos originais. É uma tradução que reflete muito o contexto das pessoas que liam ela, entende? É como você pegar uma Almeida e traduzir ela para o hebraico. Olha, essa Bíblia aqui reflete bem o que o povo no Brasil lia da Bíblia, entende? Mas não reflete exatamente bem o original, reflete mais a nossa, porque envolve a cultura, entende? As palavras vão se adaptando e tudo mais. Então esse é o maior problema da Peshitta, apesar de ser bem interessante, confesso, é bem interessante ler alguns textos na Peshitta, tem essa jogada aí que a gente tem que tomar cuidado. Uma outra questão é que ela também é um texto muito similar ao texto crítico, então ela vai ter aqueles probleminhas do texto crítico também. No final das contas, vamos direto ao ponto, no final das contas, a Bíblia Peshitta, ela surge agora, né, na modernidade, como mais uma tradução do texto crítico. É isso, infelizmente. É curioso que tem alguns termos diferentes nela, isso às vezes pode até ajudar, mas não é obrigatório, nem sempre vai ajudar, entendeu? É mais uma tradução do texto crítico. Ela reflete o que seria a Peshitta, mas no fundo ela é mais parecida com o texto crítico mesmo. A Peshitta original, por exemplo, continha alguns textos apócrifos que não tem nessa, então não colocaram em nenhuma das duas. Algumas Peshittas do passado não tinham algumas cartas também, mas aí incluíram nessa também. Aí, que tradução é essa que incluíram, né? Se não existe esse texto lá no aramaico, né, que foi passado para Peshitta, então de onde vem o texto? Então, se você quer uma Bíblia diferentona mesmo, ela vai atender. Você não pode, você tem que ter essas questões que eu falei em mente, tá? Para você não levar ela para a igreja, usar como fonte principal, porque ela tem esses problemas mesmo. Agora, se você quer Bíblias que você pode levar para a igreja, uma não pode, né? Bíblias diferentes, mas que já são mais confiáveis, tá? E que é diferente do nosso idioma, eu vou te apresentar Bíblias da própria BV Books, né? Já que eu acabei falando mal da Bíblia deles, eu vou indicar outras deles que você pode confiar. Uma delas é a King James Version, tá? King James Fiel 1611. Essa aqui é uma tradução da King James em inglês para o português. Veja bem, a Bíblia Peshitta é uma tradução do grego para o aramaico para o português. Não é assim? Ela é uma tradução da tradução, tá? A King James também é uma tradução vamos falar só do Novo Testamento, do grego para o inglês e do inglês para o português, entendeu? É a mesma coisa com idiomas diferentes. E essa tradução King James aqui tem ficado cada vez melhor, cara, cada vez mais legal. Vale a pena dar uma chance para King James da BV Books, tá? BV Books tem que ter esse selo aqui. A King James atualizada, ela não é King James, tá? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, eu considero que se você quiser uma Bíblia diferente, você comprar a King James Fiel da BV Books, melhor do que a Peshitta, tá bom? E outra tradução também, que pouca gente fala, mas tem vídeo aqui no canal sobre ela, é a Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional. É uma tradução diferentona, que vai trazer ali um pouco mais da literalidade do texto,
e vai te ajudar a entender algumas questões melhor na Bíblia Sagrada, tá? A LTT, se você quer uma Bíblia diferentona também, LTT vai te ajudar bastante, tá? Inclusive, um membro aqui do canal, a gente tem uma área de membros aqui no canal, tá? Ele tá lendo Provérbios na LTT e ele falou que na LTT Provérbios é melhor do que nas outras traduções, por causa da literalidade do texto. Então vale a pena você dar uma chance para LTT. Isso aqui é um material que você vai usar realmente para estudo, porque como ele traz a palavra mais literal, você vai pegar uma dessas palavras e aplicar no seu estudo devocional ou no seu sermão, enfim, onde você quiser aplicar. Então essas duas aqui, cara, se você quiser conhecer Bíblias boas, confiáveis e diferentonas, essas duas aqui eu indico mais para você, beleza? Inclusive vou deixar o link delas aqui na descrição desse vídeo. Eu quero lembrar vocês de que não adianta ter uma Bíblia se você não sabe ler ela. Não adianta ter a melhor Bíblia de estudo, a Bíblia mais fácil de estudo se você não sabe ler. Então, ó, vai lá nos livros do canal, seleciona o livro Texto e Contexto, vai estudar leitura e interpretação da Bíblia, porque aí sim, meu amigo, aí sim você vai estar preparado. Eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Na preparação do meu livro sobre leitura e interpretação, eu peguei os melhores livros que tem na atualidade e eu abri eles para olhar o que podia me inspirar a escrever, e eu fechei sem usar nada, porque eles são muito chatos. O meu livro é extremamente didático, é direto ao ponto. Você vai pegar o meu livro e uma Bíblia, aliás, tem um texto bíblico lá para você comparar, né? Então ele é muito melhor do que os outros livros, até os melhores, por quê? Porque é livro e Bíblia. Você vai direto para a Bíblia, aprender a ler, interpretar ela. É uma experiência interessante. Então fica aí a dica, ó, o link tá aqui, seleciona lá, seja feliz lendo a Bíblia corretamente aí. Depois se quiser me contar o que você achou, me conta também. Cara, tem um monte de vídeo aqui no canal, você não pode perder nenhum. Então eu aconselho a ver esses 3 que tá aparecendo na tela e depois mergulha de vez aqui no nosso canal. Seja bem-vindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.